Bom, e aí? Por que Deus permite o mal? Se Deus existe, por que Ele permite o mal? E essa pergunta ela se responde por si só, né? Porque se Deus existe, a gente coloca esse Deus, né, sendo Deus católico, Jesus Cristo propriamente, o Deus que também, sendo esse Deus, existe um plano eterno, né? Ele prepara você nessa vida para uma vida eterna, onde terá somente felicidade. E caso você não consiga chegar nessa vida eterna, você tem duas opções, né? De viver eternamente na tristeza ou de viver eternamente na felicidade, que é o que Ele quer para você. Então a gente imagina esse Deus. Quando a gente fala se Deus existe, seria esse Deus que a gente está falando. E aí agora acontece o mal. Tá acontecendo mal. Mas vamos imaginar a seguinte situação aqui. Se eu saio na rua e 5 caras decidem me espancar até a minha morte. E aí eu perco minha vida antes da hora, enfim, antes da hora imaginada, né? Que é ali por volta da idade média, onde as pessoas costumam morrer, 70 anos, 80 anos, enfim. E aí essas pessoas me enchem de porrada até eu morrer. O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer comigo diante desse Deus que elabora um plano eterno de felicidade? Quem tem mais chance de viver uma vida eterna mais feliz, né? Digamos assim, né? A grosso modo. Quem é a vítima dessa situação na ótica desse Deus que eu estou falando aqui? São os caras que me surraram até a morte. Porque a gente não sabe como é o inferno, né? A gente não sabe o que é uma tristeza eterna. A gente conhece a tristeza dessa terra, mas isso aqui, tudo nessa vida, a felicidade, a tristeza, aqui passa, aqui é tudo muito rápido. Agora, a vida eterna, a gente não tem como saber como funciona. E quando a gente fala desse Deus, a gente precisa imaginar essa vida eterna também, porque se a gente está pressupondo que esse Deus já existe, ele está querendo preparar algo muito melhor para você caso você venha, né, a seguir com as recomendações dele. Veja que eu falo recomendações. É outra coisa que eu descubro, inclusive me tornando católico. Deus não obriga você a nada, né? Assim como um pai. E aqui agora eu já me direciono para 2 outras perguntas, né, que podem ser respondidas também. Por que na Igreja Católica tantos padres cometem tantas infrações? A igreja já aconteceu tantas atrocidades na igreja. E essa pergunta, né? E a segunda, porque se Deus existe, por que ele não aparece aqui agora? Né? A gente vai falar então da primeira, né? Por que acontecem tantas atrocidades na igreja? Os padres, por exemplo, padres ruins, pessoas ruins vão ter em todos os lugares, né? E citando o exemplo desse Deus, né? Falando desse Deus também, aqui a gente só tá para falar do Deus que é Jesus, né? O Deus católico. Ele é um pai, né? E aí, como todo pai, ensina para o seu filho o que é certo, o que é errado e as consequências do que pode acontecer com esse filho caso ele não venha obedecê-lo. O pai está fazendo a sua função, o filho não é obrigado a seguir, mas se eu fosse esse filho eu faria o que era certo, né? Claro que nós todos aqui somos filhos de alguém e nem sempre a gente obedece aos nossos pais, né? Nem sempre a gente vai seguir as recomendações dos nossos pais e quase sempre que a gente não seguir, inclusive, a gente se alastra, né? A gente vai se ferrar ali, com certeza a gente vai receber alguma liçãozinha. E o que é isso, né? Nossos pais vão obrigar a gente a fazer alguma coisa, colocar uma arma na nossa cabeça pra gente amar e seguir aquilo que eles estão falando pra gente fazer? Não. Eles colocam o que é certo e o que é errado pra gente. A gente tem a opção o livre-arbítrio de poder escolher e a gente não é obrigado a escolher. Primeiro que, se eles obrigassem a gente a amar eles ou a escolher por aquilo que eles falaram, nós seríamos robôs, né? Que é um outro detalhe, inclusive. Se nós só pudéssemos fazer o bem, uma das outras coisas que eu venho a descobrir ainda, voltando um pouco só para a primeira pergunta, se nós só pudéssemos fazer o bem, nós seríamos robôs, né? Se a gente não tivesse a capacidade de fazer nenhum mal, nós como seres humanos, se nós só pudéssemos fazer o bem,
a gente seria meio que uma programação, né? Que nem quando a gente cria um computador de inteligência artificial e programa ele para só responder de certa medida, para ele não praticar outras coisas que não sejam aquilo que você programou ele para fazer. Deus poderia ter feito isso, mas não teria o amor. Nesse caso, nós não seríamos livres para poder amá-lo. Isso é muito importante para o amor por si só, né? E aí você vai falar, o amor é relativo e tal, mas o amor, tendo em vista, né, a introdução desse vídeo também, que as verdades são absolutas, né? Tem características do amor que é válido para todo e qualquer tipo de amor. Então, uma das características do amor principal, né, se você pensar em qualquer tipo de amor, é a liberdade, né? A capacidade de você ser livre para poder amar. Né? Um amor que não tem a liberdade nem é amor. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas amor isso não é. Então, respondendo, né, voltei um pouco para a primeira pergunta ainda, para complementar ela. E a segunda agora, né? Os padres também recebem certas orientações, sabem aquilo que é certo e o que é o errado, e mesmo assim vão lá e acabam fazendo o errado. Como qualquer filho que venha desobedecer o seu pai, que ensina para ele o que é certo e o que é errado, as consequências do que vai acontecer se ele seguir o errado, sem obrigar esse filho a seguir o errado. Deus não quer impor nada, né? Em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus obrigando alguém a seguir ele, né? Jesus, representante de Deus. Então, aqui, quando a gente faz essas perguntas, né? Se Deus existe, por que ele permite mal? Se Deus existe mesmo, por que acontece tanto mal na igreja? Então a gente começa a frase assumindo que Deus existe. Então vamos falar desse Deus que já existe, né? E por que ele permite o mal? Primeiro, está respondida a primeira pergunta. Claro que tem muita coisa para além disso, mas como eu estou tentando fazer um vídeo rápido, imagino que já deve ter dado um tempo alto aí, né? Não sei quanto tempo tem de duração. Mas, então, os padres, assim como pastores, assim como qualquer representante da igreja, no meu caso eu sigo a igreja católica, então estamos falando aqui de padres, eles podem ter a capacidade, como qualquer outro ser humano, de fazer o mal. No caso dos padres, por eles terem essa consciência, né, e terem um fardo muito grande para carregar, quanto mais eles souberem, quanto mais eles tiverem essa responsabilidade, né, quem muito sabe, muito será cobrado. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa daí é do Homem-Aranha. Então, você imagina o fim que esses padres podem ter, né? E aí, olhando também diante da ótica de um plano eterno, não é, ai, coitadinho do padre, não é pra passar a mão na cabeça. Não tô falando que tem que passar a mão na cabeça de bandido, tá? Mas é que, dentro dessa ótica onde existe um plano eterno, quem é o coitadinho da história, quem vai se ferrar muito ainda, e assim, muito sem limites, é o padre, né? Que fez lá a atrocidade que fez. Não tô com pena do padre, novamente. Não é passando a mão na cabeça, ele merece inclusive pagar com a mesma moeda. Mas nessa vida, se possível. Se ele pudesse redimir nessa vida, melhor ainda. E aí, tirando a vida, o padre tirou a vida de alguém? Pagando com a vida. Paga com a vida também, não tem problema. Como tiver que ser, como a igreja, inclusive, que é a religião que eu sigo, achar que tem que ser. Eu não estou aqui para fazer essa interpretação e eu não tenho a competência para isso. Estou aqui para tentar compartilhar algumas coisas que eu vim descobrindo e que fizeram sentido na minha cabeça. Então, qual é a terceira coisa? Agora, voltando para falar do amor, né? Também, que está dentro desse mesmo assunto. Por que Deus não aparece aqui na nossa frente agora? Eu, por exemplo, se eu fosse ateu, ainda agnóstico, qualquer coisa, se Deus aparece aqui na minha frente agora, primeira coisa, né? Ou se você é ateu, eu te convido até essa reflexão. O que aconteceria se Deus aparecesse agora? Jesus aparece na sua frente agora, e você está vendo ele faz um bando de coisa para você, um bando de milagre, começa a flutuar aí na sua frente, transforma água em vinho, faz tudo o que precisa ser feito para que você acreditar que aquele Jesus é Deus e que ele está na sua frente agora. O que você faz? Primeira coisa. Né? Não sei.
provavelmente você vai, sei lá, pedir perdão, enfim, imagino que você vai fazer essas coisas ou não, mas meio que você não vai ter outra opção a não ser começar a seguir, né? Porque se é isso, se Deus realmente existe, se esse Jesus aqui existe, tá na minha frente, né? Que eu tô vendo, é isso, eu vou ter que começar a ir à igreja, né? Vou ter que começar a ir à igreja. Você não vai ter opção mais. Você vai ter que seguir aquilo ali. A não ser que você queira sofrer pro resto da sua vida, o que eu acho que é muito difícil de você escolher. Então, essas 3 principais perguntas, né, que são muito frequentes de ser ouvidas das pessoas, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas e vice-versa, né, coisas boas aconteçam com pessoas ruins, por que os padres, a igreja cometem tantas atrocidades, e por que se Deus existe, ele não aparece aqui na nossa frente agora. Tá respondido. É nessa linha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais um terceiro vídeo só. Tem muita coisa para falar, eu tô falando com muita correria. Acho que eu vou fazer vídeos com mais calma, mas eu espero ainda assim que eu tenha clareado alguma coisa ou servido de combustível para quem já tá na fé, né? Se fortificar aí, será uma maravilha. Mas com certeza também estou aberto a oposições. Quem ali não concorda, quem for ateu, quem não tiver uma religião ou quem tiver outra religião que não seja essa, respeito bastante e já compartilhei, inclusive, da mesma opinião que você. Mas é isso, estou aqui para agora revelar as coisas que aconteceram na minha vida, as descobertas que eu tive, os impactos que isso teve na minha vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí, inclusive. Compartilha com seus amigos, comenta e até o próximo vídeo. Um abraço e fica com Deus.